Caro telespectador, telespectadora, meu amado irmão e irmã, ouvinte da nossa Rádio Libertadora, a paz do Senhor. Aqui vos fala, pastor professor José Roberto. Estamos dando início a mais um programa EBD em síntese. E, ao mesmo tempo, estamos também dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E nas revistas da CPAD, nas lições bíblicas para adultos da CPAD, nós iremos estudar, ou já estamos estudando, a partir deste início de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Portanto, neste trimestre, nós teremos um estudo na área de pneumatologia, pneuma no grego, espírito, logia, estudo. Então, será um estudo do Espírito Santo com um enfoque, evidentemente, na doutrina pentecostal. Então, nós vamos ver a atualidade da doutrina bíblica e a atuação do Espírito Santo. Isso porque algumas pessoas defendem que o Espírito Santo não passa de uma força, outros argumentam que os dons espirituais existem, mas que cessaram em algum tempo. Outros defendem, nós pentecostais, que os dons espirituais permanecem para os dias atuais. Então serão alguns temas que nós haveremos de estudar, tal como o batismo com o Espírito Santo e muitos outros. Na verdade, a lição 1 será sobre a pessoa do Espírito Santo, a lição 2 sobre a atuação do Espírito Santo no plano da salvação, a lição 3 sobre o batismo no Espírito Santo, a lição 4 sobre a atualidade dos dons espirituais, a lição 5 a respeito do fruto do Espírito, o eu crucificado, a lição 6 sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, lição 7 cultuando a Deus com liberdade e reverência, lição 8 comprometidos com a palavra de Deus. E a lição 9, vivendo o fervor espiritual. Lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Lição 11, compromissados com a evangelização. Lição 12, a urgência do discipulado. E a lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então, desde já, nós aproveitamos para convidá-lo e convidá-la para participar ao longo de todo este trimestre, nos acompanhando através dos nossos programas radiofônicos, daqui da Rádio Libertadora, o nosso canal no YouTube da TVAD, bem como o canal de TV a cabo. Então, nós estaremos ministrando ao longo das próximas semanas a respeito desses maravilhosos assuntos. A lição de hoje, a primeira lição, a lição de número 1, tem por título A Pessoa do Espírito Santo. E o textuário diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, essa ideia do Espírito Santo como selo, Efésios 4:30, como arrabon, que é a palavra grega que dá a ideia de alguém que fez um pagamento antecipado por algo ou alguém, considerando que nos tempos antigos a escravidão era natural, ou era naturalizada, para melhor dizer, e assim era comum se dar um adiantamento para se vir buscar posteriormente. Então, desse modo, nós entendemos que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, por antecipação em relação à nossa propriedade, somos propriedades de Deus. E a verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Não podemos esquecer, inclusive neste trimestre, será uma rica oportunidade de que somos pentecostais. Se nós entendermos as raízes do pentecostalismo, as bases bíblicas do pentecostalismo, para que possamos desenvolver a nossa fé. A leitura bíblica no capítulo 14 do Evangelho de João, no qual Jesus promete um outro consolador, um outro da mesma natureza dele, não um outro diferente. Então, e Jesus se referindo
ao Espírito Santo. Então, esse será o tema que nós haveremos de estudar com propriedade ao longo deste trimestre. O primeiro ponto da nossa lição é sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Inicialmente, nós ressaltamos que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos num Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. É Deus em três pessoas, ou persona, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, 1. Então, essa é a doutrina cristã. Nós defendemos com base em várias passagens bíblicas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é divino. Inclusive, Jesus prometeu nos enviar um outro Consolador, uma outra pessoa para estar para sempre conosco. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele tem características de personalidade. Sendo Deus, ele tem características de personalidade. Isso porque, segundo uma série de passagens bíblicas, como 1 Coríntios 2, 10 e 11, o Espírito Santo tem inteligência, o Espírito raciocina, ele tem emoção, ele ama, ele pode se entristecer, conforme Romanos 15, 30 e Efésios 4 e 30. Ele tem vontades, né? O Espírito Santo, inclusive, dirige a igreja, conforme nós lemos várias passagens no livro de Atos, como Atos 16 e 7. Então, o Espírito Santo tem poder para distribuir os dons na comunidade de fé, na igreja. Então, o próprio Espírito Santo também é apresentado ao longo da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, com atributos divinos, ou seja, com características que são específicas da divindade. Então, há atributos, inclusive, incomunicáveis, ou seja, atributos que são inerentes à divindade, que são identificados na pessoa do Espírito Santo. Isso porque ele é onipotente, conforme está escrito em Romanos 15, 19, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Ele é a fonte de poder e de milagres, conforme Mateus 12 e 28. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2 e 10. Então, com base nessa série de passagens e de versículos bíblicos que nós acabamos de ressaltar, nós reafirmamos, portanto, que o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo tem características pessoais. Nós podemos identificar que se trata de uma pessoa e não de uma força, não de meramente um vento, um sopro, como algumas pessoas e alguns movimentos religiosos querem afirmar. Ao mesmo tempo, se trata também do próprio Deus ou da divindade, tendo em vista que o Espírito Santo tem atributos incomunicáveis. O que é que isso quer dizer? Tem atributos que é de Deus e que ele comunica ao ser humano, à criação, à criatura, mas tem atributos que são específicos de Deus, tal como a onipotência. E por assim dizer, portanto, o Espírito Santo é o único que é registrado na Bíblia, além de Jesus e do próprio Pai, que tem características que são inerentes da divindade. Concluímos assim o nosso primeiro bloco do programa EBD em Síntese, reafirmando que o Espírito Santo é divino, que o Espírito Santo é pessoal e que o Espírito Santo tem atributos divinos. Convidamos você a continuar conosco e nós voltaremos logo em seguida para o segundo bloco do nosso programa, no qual estaremos tratando a respeito da relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Continue conosco, EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida.
Amados irmãos e irmãs, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Aqui você que nos acompanha através das mídias da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O segundo tópico da nossa lição é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, nós precisamos ressaltar aqui uma doutrina bíblica importante, que é a doutrina da Trindade, e dizer que, muito embora nós não encontremos, ninguém vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Então, a palavra Trindade é uma expressão teológica no sentido de que é uma compreensão que se tem a partir do texto bíblico. Segundo os relatos históricos da igreja, a primeira vez que a palavra Trindade foi utilizada foi por um dos pais da igreja, denominado Tertuliano. Mas o fato de nós não encontrarmos o nome Trindade na Bíblia não quer dizer que a Trindade não exista. É a mesma coisa de você querer encontrar o nome água, ou melhor, H2O, na substância que nós ingerimos e bebemos. Então, nós não temos esse nome naquele objeto, naquela matéria, mas nós sabemos que ela é composta de hidrogênio e oxigênio, por exemplo. Então, quando nós identificamos várias passagens bíblicas, nós chegamos à conclusão de que o texto bíblico nos fala de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós, teologicamente, que a igreja, ao longo da sua história, nomeou ou denomina de Trindade, ou mais especificamente, Santíssima Trindade. E o comentarista, o nosso amado pastor Ezequias Soares, ele nos traz nesta primeira lição uma palavra de origem grega e uma interpretação teológica que diz respeito a pericoreses, que foi uma expressão que inicialmente foi utilizada por um pai da igreja também, denominado Gregório de Nazianzo. E a pericorese diz respeito a essa interpenetração, que é esse o significado da palavra pericoreses no grego, a interpenetração das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, num processo de completude, complementariedade. Não que cada uma das pessoas sejam incompletas, mas que elas estão nesse todo, nessa divindade. Não é? E aqui o nosso comentarista, ele diz justamente o seguinte, é um termo teológico pouco conhecido no meio evangélico. Felizmente, tem sido recuperado, resgatado por alguns dos teólogos contemporâneos, principalmente Hugh Moltmann, que é um teólogo alemão bastante conhecido e um dos principais estudiosos da doutrina da Trindade na atualidade. Então, é importante que a gente diga aqui esse conceito de interpenetração ou de pericoreses tem a ver com a intimidade, que é o mais importante, a demonstração de que há uma profunda intimidade, um amor intenso, uma relação intensa entre Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em harmonia, em organização, em prol de propósitos e projetos definidos. O próprio Jesus diz, não crês tu, dizendo a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo está também nessa trindade, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O ponto 2.2 da lição, inclusive, Jesus fala do Espírito Santo, apontando para ele, dizendo que ele é aquele que o glorificará. Então, é importante que a gente explicite esse conceito de pericorese, mostrando que a Trindade trabalha de forma conjunta, de forma harmoniosa. Então, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, e esses trabalham
um complementando o trabalho e a função e a atribuição e a responsabilidade. Ou seja, eles trabalham em conjunto, mas cada uma dessas pessoas da Trindade com uma atuação própria. Inclusive, neste trimestre, nós estamos estudando mais a atuação específica do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é glorificar o Filho. Então, nós que somos pentecostais, nós afirmamos e reafirmamos a atuação do Espírito Santo, mas não podemos esquecer que essa atuação do Espírito Santo é sempre apontando para o Calvário. Nós não podemos esquecer do sacrifício de Cristo. Não podemos esquecer da obra vicária, substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo atuando hoje é glorificando a obra ou a atuação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o comentarista fala sobre o efeito prático da pericorese, dessa intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele diz que a verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Então, quando nós estamos glorificando a Deus e quando nós nos referimos a Deus, na verdade, nós cristãos estamos nos referindo a Pai, Filho e Espírito Santo. E até mesmo o credo de Atanásio, que também foi um dos pais da igreja e que foi um dos fortes defensores e apologistas da fé, sobretudo em relação à divindade de Cristo, no embate, num combate apologético contra os arianistas, que eram adeptos de Ário, que era um presbítero lá da igreja dos primeiros séculos, que defendia que Jesus era um Deus secundário. Ário defendia que Jesus era um Deus menor. Então, para sustentar a ideia de único Deus, Ário sacrificou o mistério da fé, o mistério da doutrina bíblica, para apelar para uma racionalização da doutrina da Trindade, e o resultado foi a negação da divindade de Jesus como Deus poderoso. E Atanásio foi um dos líderes da igreja, um diácono da igreja, africano, defensor veemente a partir das Sagradas Escrituras de que Jesus é Deus. E nesse credo de Atanásio, ele expressa que tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, nós podemos tanto adorar Pai, Filho, Espírito Santo. Inclusive, nós nos deparamos no texto bíblico com pessoas adorando o Pai, pessoas adorando o Filho. O próprio Tomé, né, na conclusão do Evangelho segundo João, depois que aparece, depois que vê Jesus ressuscitado, Tomé se prostra aos pés de Jesus e declara: Senhor meu, Deus meu. E sendo que o Espírito Santo é Deus, nada há que nos impeça de adorar ao Espírito Santo. Então, isso porque o Espírito Santo ele é consubstancial, né? Nessa declaração de fé, ele é consubstancial com o Filho. Isso quer dizer que ele é da mesma substância, ele é da mesma natureza. Essa é uma categoria teológica e filosófica que nós já herdamos lá dos pais gregos, também dos pais latinos. O Senhor Jesus prometeu enviar um consolador, um outro consolador. E a palavra outro no grego do Novo Testamento, que se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 16, é a palavra outro é allos e não heteros, que significa um outro de uma outra natureza. Então, é um outro, mas da mesma natureza. Ou seja, nós temos um outro evangelho, que Paulo denuncia na Epístola aos Gálatas, mas é um outro diferente. Mas existe um outro que é igual. Então, o Espírito Santo, e essa palavrinha no grego, lá em 1 Coríntios, ou melhor, lá em João capítulo 14, versículo 16,
traz justamente essa ideia de que o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória e do mesmo poder. Encerramos assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora. Nós estamos apenas iniciando o trimestre na Escola Bíblica Dominical em 2021. Queremos convidá-lo a aderir, participar da Escola Bíblica, adquirir a sua revista para estudar ao longo deste trimestre. Estamos estudando a doutrina pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, e o terceiro ponto da nossa lição é sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. De que modo o Espírito Santo age no mundo e no plano da salvação? Inicialmente, nós queremos fazer referência à abertura do livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus que é um Deus criador, é um Deus que cria por intermédio do Espírito Santo. Inclusive, o versículo 2 de Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2, a Ruach, né? Que é o Espírito de Deus ali na criação, mantendo a criação, mantendo a própria natureza. E isso nos traz também, no contexto atual, uma perspectiva ambiental, para que nós compreendamos a atuação do Espírito Santo na própria sustentação da natureza. Evidentemente, a natureza sofre os abalos da queda dos nossos primeiros pais, do próprio ser humano, em razão da queda, a natureza geme, mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo está atuando nesse processo de vivificação da própria natureza, que adquirirá a sua plenitude por ocasião do escatos, no qual a natureza será redimida por meio da própria atuação divina sobre a terra, a criação de novos céus e de nova terra, conforme está registrado no livro do Apocalipse. O próprio salmista, no Salmo 104, versículo 30, diz de forma bastante poética: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, é o Espírito Santo que está renovando a própria natureza. Todos os dias, tudo se sustenta pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. No plano mais específico da salvação, é o Espírito Santo quem está conduzindo a história da redenção. Isso porque a própria escolha de Israel, enquanto povo escolhido de Deus, lá nos primórdios, lá nos relatos iniciais bíblicos, é dito que Deus escolheu a nação de Israel. 1 Pedro 1:10 e 12, 2 Pedro 1:19 a 21, isso porque também foi o próprio Deus que inspirou os profetas, para que os profetas falassem uma palavra inspirada. A gente usa o termo inspiração, que está lá na Epístola de Paulo a Timóteo, né? No qual Paulo utiliza o termo grego theopneustia, que dá a ideia de algo que é soprado por Deus. Então, esse ato de inspiração ou de expiração é o Espírito Santo soprando sobre os escritores, sobre o próprio texto, o seu Espírito, e nos dando uma palavra sobrenatural, uma palavra proveniente do próprio Deus. Pedro diz que os profetas que falaram foram movidos, impulsionados, e a palavra grega dá a ideia de como ondas que pressionam uma embarcação no mar. Então, daí nós concluímos
que a palavra de Deus que nós temos, a própria Bíblia, a mensagem do texto bíblico, é uma mensagem proveniente dessa atuação do Espírito Santo. E nós aqui compreendemos que o Espírito Santo esteve atuando lá ao longo da antiga aliança. Os anciãos, auxiliares de Moisés, conforme Números 11, 25, atuando na vida de Otoniel, Gideão, Sansão, os juízes dos reis de Israel, principalmente Davi, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então, o Espírito Santo é essa pessoa da Trindade que atua, né, que já atuava na antiga aliança e também atua nos dias atuais. E na vida humana, o Espírito Santo é aquele que está fazendo grandes obras em nosso meio. Nós temos a convicção desse poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele atua em nossas vidas também por intermédio das nossas práticas diárias. Nos dias atuais, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, diz: o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, isso porque o Espírito está gerando em nós o fruto, e esse fruto de Gálatas 5 e 22, que resulta em santificação, em formação do caráter de Cristo em nós. E também o Espírito Santo atua na vida humana, no contexto eclesiástico da comunidade de fé, por meio da qual o Espírito Santo está distribuindo dons para edificação, para exortação e para consolação do corpo de Cristo. Os harismata, o harisma de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Então, queridos, é assim que o Espírito Santo age no mundo, na própria criação. E o Espírito Santo age no plano da salvação. O Pai que envia o Filho que se entrega pelos nossos pecados, cumprindo assim o sacrifício vicário, completando a obra da salvação, enviando o Consolador, o Espírito Santo, às nossas vidas, à comunidade de fé, gerando frutos e também, o mais especificamente conforme Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito Santo e distribuindo dons para a igreja, a fim de que a igreja seja edificada. Portanto, amados, nós estamos concluindo assim a nossa primeira lição que estudamos aqui. Estamos iniciando o nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical, a nossa pré-aula. Esta aula e nenhuma outra que está aí nas mídias sociais substitui a Escola Bíblica Dominical. Portanto, prestigie a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, da sua congregação. Participe, se envolva. Neste trimestre, nós que somos pentecostais temos a oportunidade de voltar às nossas raízes, a nossa identidade, entendermos o significado de ser pentecostal no contexto atual e aprendermos riquíssimas lições para a glória de Deus. Então, estamos encerrando assim o nosso primeiro programa, a nossa primeira lição deste trimestre. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto, direto da Assembleia de Deus, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, através do nosso sistema de comunicação. Continue nos acompanhando ao longo do trimestre, que você terá a rica oportunidade de crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem, portanto, todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa EBD em Síntese.